Jesus Cop, capítulo 1. Síndrome do modo soneca. Se existe algo vital para o ser humano, é dormir. Deus nos criou como uma máquina que necessita ser desligada diariamente por algumas horas para que não pare de funcionar. Uma pessoa com privação de sono pode agir de forma muito estranha. Sou exemplo disso. Quando eu tinha 14 anos, a igreja em que congregava lançou um desafio: orarmos de madrugada por um período de 15 dias. Durante 2 semanas, nos levantaríamos às 3 horas da madrugada e oraríamos por 1 hora. No primeiro dia, meu pai me chamou. Levantei, lavei o rosto para despertar e comecei a falar com Deus. Clamei pela igreja, pelos ministérios, por minha família, meus amigos. Orei por tudo e por todos. Ao final, voltei a dormir com a sensação de missão cumprida. No segundo dia de campanha, fui acordado por meu pai no mesmo horário. Escorreguei da cama e caí de joelho no chão. Comecei a sentir que o raciocínio estava alterado. Orei por temas repetidos, esqueci o nome de algumas pessoas e até mesmo perdi a linha de pensamento. Mas consegui. Com esforço, mas consegui. Mais uma noite de campanha vencida. Terceiro dia. Douglas, acorda, meu filho, vamos orar. Chamou meu pai às 3 horas da madrugada. Eu sentia muito sono. Parecia que o corpo estava me cobrando aquelas 2 horas que roubei dele nos dias anteriores. Desabei de joelhos ao lado da cama e comecei a orar. Era ainda mais difícil me concentrar do que antes. As frases que minha mente formulava não tinham muito sentido. Confesso que desisti quando disse para Deus: Senhor, abençoe o laço do passarinheiro. Não ria, é sério. Ao perceber o que eu havia dito, levantei-me, entrei embaixo das cobertas e assumi a minha derrota. Nós fazemos coisas muito estranhas quando estamos com sono. Uma jovem me contou que certa manhã sua mãe a chamou para ir à escola. A moça então sentou-se na cama, deu um tapa no rosto da mãe, deitou-se novamente e voltou a dormir. Você provavelmente também já vivenciou alguma situação estranha relacionada ao estado de sonolência. Moro em uma rua paralela à do local onde trabalho e dou entrada no serviço sempre às 8 horas da manhã. Programo o alarme de meu celular para tocar às 7h30, porém, o aparelho tem um recurso muito tentador chamado modo soneca, aquele botão que, quando acionado, nos permite dormir por mais 10 minutos, e então o alarme volta a soar. São os 10 minutos de sono mais deliciosos da vida. Certa manhã, fui despertado pontualmente pelo celular, mas estava tão cansado que decidi ativar o modo soneca. Virei para o lado e voltei a dormir. Passados 10 minutos, o alarme soou novamente. Não tive dúvidas e acionei o modo soneca de novo. De repente, acordei sem despertador, sem barulho nenhum. Olhei para o relógio e percebi que estava atrasadíssimo. Eram 8 horas e 40 minutos. Levantei de um pulo. Esbaforido, abri a porta do guarda-roupa, peguei a primeira calça que vi, vesti uma camiseta qualquer e saí correndo para escovar os dentes. Enquanto estava nessa correria, veio ao meu coração a lembrança de que existem muitas pessoas vivendo situações semelhantes, espiritualmente falando. Deus tenta nos despertar do sono espiritual de diferentes maneiras, como pregações, louvores e livros. Nessas ocasiões, quando sentimos que Deus nos está chamando para levantar, sair da apatia e agir, muitas vezes utilizamos o modo soneca. É quando dizemos coisas como: espere mais uma semana, Jesus. Deixe-me dormir só mais um mês. Jesus, dê-me mais um tempinho de sonolência. Assim que terminar a faculdade, eu acordo. E desse modo, entramos no modo soneca espiritual. O hábito de estender o sono pela manhã chama-se síndrome do modo soneca. As pessoas que sofrem dessa condição
são viciadas em usar esse recurso. Elas chegam a programar o despertador para tocar muitos minutos antes do necessário, apenas para poder dar aquela cochiladinha a mais. Às vezes, tais indivíduos nem voltam a dormir, mas ficam deitados com pensamentos do tipo: quantas vezes posso apertar o modo soneca sem se atrasar? O grande perigo é que o raciocínio fica alterado quando estamos com sono, o que nos leva a dizer absurdos. Abençoe o laço do passarinheiro, ou a dar um tapa no rosto de nossa mãe. Sonolentos, superestimamos o tempo e calculamos que ainda temos mais alguns minutos para continuar dormindo. O problema é que, ao levantar, percebemos que o raciocínio estava comprometido e, na verdade, estamos atrasados, perdemos a hora. Diversas passagens bíblicas falam sobre o sono. Paulo, por exemplo, menciona esse estado para fazer um alerta. Desperta, ó tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos e Cristo resplandecerá sobre ti. Efésios 5,14. Essas palavras funcionam como um despertador, um clamor para que as pessoas se levantem, visto que já é hora de acordar. Se na vida física dormir é essencial, na espiritual é fatal. Ouça o alarme de Deus, que o chama ao despertamento. Ao ouvir a voz divina chamando-o a agir com o objetivo de tornar-se uma cópia de Jesus, o que você faz? Levanta-se ou aciona o modo soneca. Não quero assustá-lo, mas você já parou para pensar que este pode ser o último livro que lerá? Talvez não tenha tempo nem mesmo de terminá-lo, quando seu coração baterá e seus olhos piscarão pela última vez. Não sabemos o dia nem a hora, por isso o dia de acordar é hoje, a hora é agora. Tornar-se uma imitação de Cristo é urgente, portanto acorde. Como acordar? Na vida espiritual, acordar significa deixar o conforto e o calor das cobertas do comodismo e enfrentar o frio das disciplinas espirituais. É deixar a passividade e entregar-se ao esforço que produz resultados desejados pelo Senhor. Decida levantar-se, Paulo escreveu. Por isso é que foi dito: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Efésios 5, 14 ao 17. Você já acordou à noite para beber água ou ir ao banheiro e no caminho bateu com o dedinho do pé em algum móvel? A dor é terrível. Isso só acontece porque sonolentos perdemos a capacidade de ter cuidado com a maneira como vivemos. Acorde. Gaste alguns minutos pensando em você, no modo como tem vivido. Lembre-se das escolhas que fez nos últimos tempos, a quem você escuta, aonde tem ido, o que sai da sua boca, em que direção seus olhos se voltam, como está a sua rotina, em que categoria espiritual você se encaixaria, ignorante ou sábio. Paulo considerou que os dias em que vivia eram muito maus. Imagine o que ele diria do nosso tempo. Sim, pois os dias em que vivemos são horripilantes. Não temos tempo a perder, é necessário aproveitar cada segundo, porque o mundo aguarda que as cópias de Jesus acordem. Todo dia, milhares de vídeos são enviados para sites da internet, milhões de frases e fotos são postadas em redes sociais, novos jogos de videogame surgem, bem como filmes, séries, programas de TV, canais a cabo, aparelhos eletrônicos, automóveis, times de futebol, campeonatos. Por que tanto entretenimento? O que tudo isso gera em sua vida espiritual? Será que você se entrega a essas distrações e, ao final do dia, deitado em sua cama, pede desculpas ao Senhor, alegando que não teve tempo de orar e ler a Bíblia? Concordo com o teólogo John Piper, quando diz que uma das maiores utilidades de certas redes sociais será provar, no último dia, que a falta de oração não era por escassez de tempo. O resultado dessa suposta falta de tempo
é incompreensão acerca do que o Senhor quer que façamos. Paulo considera desajuizada, insensata a pessoa que vive sem saber o que Deus quer para a sua vida. Mas só é possível descobrir o que o Criador tem para nós se soubermos ouvi-lo. Sempre corto meu cabelo em um salão perto de onde trabalho. Certa tarde, eu estava na recepção sentado, aguardando a minha vez de ser atendido. Sem nada para fazer, fiquei observando a cabeleireira secar o cabelo de uma cliente. Antes de terminar o serviço, ela desligou o secador, pois o celular estava tocando. Ela atendeu e ligou novamente o secador. Percebi que ela não estava conseguindo ouvir a pessoa com quem falava o aparelho, e por isso gritava: "O quê? Não estou ouvindo. Fale mais alto." "Como? O quê? Hein? Nossa, a ligação está horrível." Na verdade, não era a ligação que estava ruim, nem a pessoa do outro lado que falava baixo. Era o barulho do secador bem ao lado da orelha que a impedia de ouvir. Às vezes me pego agindo de modo semelhante com Deus. "O quê? Não estou ouvindo. Fale mais alto. O que o Senhor quer que eu faça?" "Repita, por favor." Nessas ocasiões, penso que Deus não está sendo claro, mas, na verdade, eu é que não desligo os barulhos irritantes que há ao meu redor. Desligue, baixe o volume, desconecte, dê um logout. Você vai perceber que o Senhor está falando de forma muito clara e audível. Parece um paradoxo, mas para acordar é preciso silêncio. Você precisa acordar? Será que se identificou com a síndrome do modo soneca? Se sua resposta for positiva, não perca mais tempo. O momento de acordar é agora. Nada garante que Deus lhe dará uma nova oportunidade. Por isso, toda vez que ler ou ouvir uma palavra bíblica e se sentir confrontado pelo Espírito Santo, apresse-se em atender ao chamado. Caso você deixe o tempo passar e ignore a voz de Deus, da próxima vez que ele falar, será mais fácil ignorar. Isso ocorrerá sucessivamente, e quanto menos perceber e ignorar a voz do Espírito Santo, terá se tornado um hábito, e você se tornará o que as Escrituras chamam de hipócrita. Pois se isso acontecer com você, a igreja representará apenas um clube onde se encontram amigos. O louvor, um show musical, os pastores palestrantes motivacionais, a Bíblia, um grande livro de autoajuda, e o Espírito Santo, a simples voz de sua consciência. Não permita que isso aconteça. Você quer se tornar uma cópia de Jesus? Então deixe-se despertar por Deus ainda hoje. Acorde. Capítulo 2. A voz de Deus. Aprender a ouvir a voz divina é um passo fundamental para se tornar uma cópia de Jesus, pois ninguém pode conhecer Cristo se não for ensinado por Deus sobre quem Ele é, o que deseja, quais são seus valores e princípios, como agiu e age, e tantas outras informações sobre a pessoa e os feitos de Jesus. Por isso, temos de tratar esse tema como prioridade em nossa jornada, a fim de nos conformarmos à imagem de Cristo. Todos os anos, no período do Carnaval, ajudo a organizar o retiro de jovens da igreja em que sirvo. São 5 dias intensos em uma chácara, sem televisão, internet ou celular. Todos dormem em beliches e utilizam banheiros coletivos propositadamente. Os participantes ficam sem acesso ao restante do mundo, com o único objetivo de buscar a Deus. A ideia é fazer os jovens receberem uma overdose de ministrações. Pela manhã, fazemos um estudo devocional em grupo, seguimos de um período de louvor e da pregação da palavra. À tarde, realizamos uma dinâmica de cunho espiritual e à noite há outro culto. Nossa meta é que todos aprendam a ouvir a voz de Deus. Em um desses eventos, convidamos um pastor do Sul para pregar no encerramento das atividades. Além de ministrar com muita sabedoria, ele dirigiu-se a algumas pessoas de forma muito particular durante a pregação. Naquele instante, um jovem chamado Samuel, que participava do retiro, orou em pensamento: "Deus, quero ouvir a tua voz, dá-me uma experiência contigo." Ao final da pregação, o pastor estimulou os jovens a se consertarem com Deus e a se entregarem totalmente a Ele. Muitos se levantaram e, chorando, se ajoelharam em frente ao altar. Samuel estava chateado,
pois, ao contrário de seus amigos, não tinha ouvido a voz de Deus durante a preleção. Foi quando o Espírito Santo falou-lhe ao coração e ele entendeu uma grande verdade do Evangelho. Deus fala conosco diretamente, sem precisar de intermediários. Como? Permita-me contar uma experiência pessoal. Aprendi a ouvir a voz de Deus certo domingo, quando estava em casa com a família. Já havíamos almoçado e minha esposa tinha se deitado com a nossa filha, a fim de tirar uma soneca. Pensei em descansar também, contudo não queria deixar de aproveitar aqueles momentos de silêncio que se tornam raros depois que temos filhos. Por isso, peguei minha Bíblia e fui para a sala. Comecei a orar e a me relacionar intimamente com o Todo-Poderoso. Foi quando aconteceu. Deus falou comigo. Era uma voz dentro de minha mente. Parecia com pensamentos, mas que por certo não vinha de mim. Você consegue imaginar isso? Deus, o Criador do Universo, falando pessoalmente com um ser insignificante como eu? Mas foi o que ocorreu. Eu o escutei em minha mente. Reconheça o Deus de seu pai. Eu tremia por dentro. A impressão que tinha é que a sala estava gelada, apesar de estarmos no verão. Parecia que eu não estava em minha casa, era como se eu estivesse em uma reunião particular com o Senhor. O que ele queria dizer com aquela frase? Mesmo sem entender direito, ouvia algo mais. Sirva-me de todo o coração espontaneamente. Aquela voz me envolvia. Comecei a me lembrar da forma como vinha servindo ao Senhor. Passei a me questionar se não estava vivendo minha espiritualidade por obrigação ou religiosidade. Eu me perguntava, tudo o que faço para Deus é espontâneo? Será que existe algo que me força a servi-lo, como o medo da punição, minha família ou os meus pastores? Enquanto me analisava, continuei a ouvir aquela voz clara em minha mente. Eu sondo todos os corações e conheço a motivação dos pensamentos. Creio que Deus ainda fala nos dias de hoje. Eu me sinto totalmente rendido. Não havia como fugir daquele ser tão grandioso. Comecei a pensar em todas as vezes que, querendo falar algo, não falei, apenas pensei. Lembrei-me de todos os momentos em que evitar agredir certa pessoa, mas nutrira pensamentos rudes e mal educados contra ela. Recordei ocasiões em que obedecera aos meus pais por fora, mas em meu interior fizera o contrário. Diante disso, como poderia fugir desse Deus que tem ouvidos capazes de escutar os pensamentos mais silenciosos? Ainda perplexo, escutei: se você me busca, me encontrará. Se você me buscar, me encontrará. Mesmo sentado no sofá de casa, eu saltava de alegria por dentro. Mesmo em silêncio, meu espírito gritava a plenos pulmões, louvando o nome do Senhor. Afinal, o Deus do Universo estava falando comigo. Eu, um pobre pecador do interior de São Paulo, que Deus é este? Essa experiência me marcou profundamente e me levou a profundas reflexões. Hoje tenho experiências como essa muitas vezes por semana. Neste ponto, peço que pare e preste muita atenção. Pode ser que você esteja pensando que tive e tenho experiências místicas e transcendentais ao ouvir a voz de Deus, como se eu fosse um ser especial iluminado, uma espécie de profeta ou alguém com dons especiais. Se foi o que você imaginou, gostaria de explicar que, de fato, tenho essas experiências sempre que leio a Bíblia. É quando abro as Escrituras que Deus começa a falar comigo, por meio da palavra, revelada e divinamente inspirada. Todas as falas que relatei ter ouvido de Deus naquela tarde de domingo em casa foram fruto da leitura de um trecho de 1 Crônicas. O rei Davi se pôs em pé e disse: E você, meu filho Salomão, reconheça o Deus de seu pai e sirva-o de todo o coração espontaneamente, pois o Senhor sonda todos os corações e conhece a motivação dos pensamentos. Se você o buscar, o encontrará, mas se você o abandonar, ele o rejeitará para sempre. 1 Crônicas 28, 2 e 9. Sim, a voz de Deus se faz ouvir pela Bíblia. Naquele momento, as palavras de Davi a Salomão fizeram sentido para mim.
Embora eu respeite todas as normas de hermenêutica e saiba que essa passagem tem de ser entendida como uma fala específica do rei para seu filho, eu a recebi como portadora de uma verdade válida também para a minha vida. Creio que Deus fala de modo sobrenatural, mas nenhuma experiência transcendental é capaz de nos fazer escutar o Senhor de modo mais inerrante e perfeito do que a leitura bíblica. No Brasil de hoje, a Bíblia está à disposição de todos. Se você quiser um exemplar e não tiver dinheiro para comprar, existem muitas instituições que lhe darão um de forma gratuita. Há porções das Escrituras em salas de espera e quartos de hotéis, além de muitas traduções e versões disponíveis de forma gratuita online. Essa ampla disponibilidade é ótima, porém gera um risco muito sério. A banalização da palavra de Deus, como existe essa facilidade de acesso, a Bíblia se torna algo comum. Você já viu uma pessoa receber pela primeira vez um exemplar das Escrituras? Um vídeo que circula pela internet mostra um grupo de jovens chineses recebendo um pacote de Bíblias contrabandeado. Quando a líder abre o invólucro, o grupo se atropela para pegar seu exemplar. Muitos daqueles meninos e meninas recebem a palavra de Deus aos prantos, e a expressão em sua face é de admiração e afeto, de alguém que contempla o objeto mais precioso do mundo. Eles beijam, cheiram e acariciam seu livro. Ao assistir esse vídeo, lembrei-me de quando abria o armário de achados e perdidos de nossa igreja. O que as pessoas mais esqueciam no templo era justamente a Bíblia. Dificilmente alguém esquecia o celular, o tablet ou a carteira. É duro reconhecer essa realidade, mas isso mostra o que consideramos mais importante. Em meu apartamento há 16 exemplares da Bíblia, sem considerar os aplicativos em meu tablet, smartphone e notebooks. Temos ao nosso dispor as Escrituras em dezenas de idiomas, muitos comentários e grande quantidade de tradições. Lamentavelmente, o amor das pessoas pela palavra de Deus não cresce na proporção do número de Bíblias impressas. A palavra de Deus ainda o impressiona. Você pode dizer que a ama? E você ouve a voz de Deus por meio da leitura da Bíblia? O perigo dos mediadores. O que acontece quando alguém se recusa a ouvir aquilo que o Senhor tem a lhe dizer? A história nos mostra que nessa circunstância acabam surgindo mediadores intermediários na relação entre o Criador e as criaturas. Quando os hebreus saíram do Egito rumo à terra prometida, Deus queria falar diretamente com eles, dar-lhes a experiência de ouvir a poderosa voz do Criador. O som sairia dos céus com o destino certo, os ouvidos do povo escolhido. O dia em que isso deveria acontecer foi marcado. Todas as recomendações foram seguidas. Os israelitas estavam limpos, puros, santificados. Pela manhã eles saíram de suas tendas em direção ao local predefinido, o Monte Sinai. Homens e mulheres, velhos e jovens, tremiam, tomados pela incerteza quanto ao que aconteceria. Como estaria a mulher que havia mentido para seu marido naquela semana? O filho adolescente que tinha desobedecido ao pai? Ou o homem que havia cobiçado a mulher de seu amigo no dia anterior? Creio que todos estavam se perguntando o que aconteceria, o que ocorreria quando ouvissem a voz de Deus. Imagine a cena, você diante de um monte que arde em chamas e sacode como um terremoto ao som de trombetas, ladeado por trovões e relâmpagos. Deus armou uma apresentação que envolvia os 5 sentidos dos espectadores. Eles nunca mais se esqueceriam daquelas imagens, do cheiro, das sensações e principalmente do som da voz divina. O Todo-Poderoso desceu ao topo do monte e chamou o líder. Moisés subiu para se encontrar com ele. Embora o profeta tivesse acabado de chegar, Deus o mandou descer e reforçar a recomendação. Quanto aos sacerdotes e ao povo, não devem ultrapassar o limite para subir ao Senhor. Senão, o Senhor os fulminará. Êxodo 19, 24. Por isso, o texto diz que os israelitas ficaram à distância. Êxodo 20, 18. Então, o povo procurou Moisés para uma reunião de urgência, a reivindicação. A reivindicação fala
tu mesmo conosco e ouviremos, mas que Deus não fale conosco para que não morramos. Êxodo 20:19. O medo foi tão grande que os israelitas se recusaram a ouvir o Senhor falar diretamente com eles. Era necessário pureza, jejum, santidade, coragem. Em resumo, era muito trabalhoso e perigoso tratar diretamente com o Santíssimo. Assim pediram que Moisés fosse o mediador entre eles e o Todo-Poderoso. Em outras palavras, o povo decidiu ser surdo à voz de Deus. Apesar de esse acontecimento ter ocorrido milhares de anos atrás, nada mudou. Nós que hoje formamos o povo de Deus, continuamos a nos recusar a ouvir sua voz. Decidimos nos fazer surdos. Tampamos os ouvidos e pedimos aos nossos líderes que nos peguem pela mão e nos guiem pelo caminho da verdade, movidos por preguiça, medo ou falta de santidade, recusando-nos a estar diante do monte para ver e ouvir a Deus. Essa atitude carnal tem consequências devastadoras, pois acabamos vivendo uma superficialidade perigosa no relacionamento com o Senhor. Moisés passou 40 dias no monte, ouvindo de Deus sua vontade para o povo de Israel. O Criador deu todas as coordenadas das partes mais importantes, como os 10 mandamentos, até os detalhes já são coisas pequeninas, como as roupas que os sacerdotes deveriam usar. Enquanto isso, no acampamento, o povo entrou em desespero, pois corria o boato de que Moisés havia morrido. Nervosos, os israelitas cercaram Arão, auxiliar de Moisés, e solicitaram que fossem feitos novos deuses, pois o porta-voz do Senhor estava demorando muito. Diante disso, Arão coletou pertences de ouro e fundiu um bezerro para que o povo adorasse. E assim foi feito, a ponto de declararem: Eis aí os seus deuses, ó Israel, que tiraram vocês do Egito. Êxodo 32:4. Por que Israel faria isso? Abandonar o Deus que os livrara da escravidão e que os sustentava na caminhada pelo deserto. Como eles puderam trair alguém que fazia o alimento cair do céu todos os dias? O problema é que aquele povo não conhecia o Senhor. Eles conheciam o Deus de Moisés, o mediador. No momento em que o mediador se ausentou, eles ficaram sem Deus. E a única alternativa que encontraram foi construir um Deus novo. A sua relação com Deus se dá exclusivamente por meio de um mediador? Será que você só escuta a voz do Senhor por intermédio de homens falhos e pecadores? Se é o caso, quem é essa pessoa? Quem media sua relação com Deus? Um sacerdote, um artista, profetas, homens de Deus, a irmã abençoada do círculo de oração? Entenda que, quando colocamos nossa vida espiritual nas mãos de homens e mulheres que agem como mediadores entre nós e o Todo-Poderoso, corremos o risco de tais pessoas se desviarem, desanimarem no caminho ou mesmo mentirem e nos enganarem. Quando isso ocorre, a decepção que esses indivíduos nos causam põe fim à nossa caminhada com Deus, pois, na verdade, não nos relacionávamos de fato com o Senhor, mas com os mediadores que acabavam assumindo o papel divino. Assim, eles se tornavam ídolos e sem perceber, nos comportávamos como idólatras. Jamais permita que alguém se torne um porta-voz de Deus em sua vida. Antes, tome as rédeas desse relacionamento e desenvolva um contato direto com o Senhor. Experiências pessoais com Deus. Lembro-me com clareza da primeira vez que uma igreja pagou uma passagem de avião para que eu pregasse em um evento. O voo de São Paulo para Manaus saía bem cedo, às 7 horas, e minha esposa e eu estávamos muito ansiosos. Um dia antes, eu tinha solicitado à organizadora do evento os dados da passagem e ela gentilmente os enviou por e-mail, informando que se tratava de um voo direto de São Paulo. Por ser nossa primeira viagem, me programei para sair de casa com bastante antecedência, receoso que estava de haver engarrafamento. Chegamos ao aeroporto de Guarulhos e fomos direto para o balcão da companhia aérea para realizar o check-in. A atendente pediu o número do localizador, bem como nossos documentos, e começou a trabalhar em seu computador. Após algum tempo verificando o sistema, ela nos informou: infelizmente, os senhores estão no aeroporto errado.
Seu voo não sai de Guarulhos, mas do aeroporto de Viracopos, em Campinas. Sim, nós estávamos não só no aeroporto errado, mas na cidade errada. Aflito, abri o e-mail e, para minha surpresa, estava escrito Saída de São Paulo, VCP. Aquelas 3 letras, VCP, sigla utilizada para especificar o aeroporto de Viracopos, mudaram totalmente o nosso destino naquele dia. Tudo porque confiei nas palavras da líder do evento e acreditei que não era necessário conferir as informações. Como será quando estivermos frente a frente com Deus e quisermos embarcar em um de seus aviões para o céu? Será que assim como minha esposa e eu, em nossa primeira viagem, você ouvirá o Senhor dizer: infelizmente você está no lugar errado? Se isso ocorrer, pode ser que você tente argumentar dizendo algo como: mas me disseram que era aqui. Eu li em um livro que este era o caminho. Meu líder disse que este era o procedimento para embarcar. Alguns podem tentar se defender com justificativas tais quais: eu achei que todos os aeroportos levavam para o céu. O problema é que qualquer desses argumentos terá sido ouvido da boca de mediadores, ou aprendido com supostos intermediários entre você e Deus, e nenhum deles lhe garantirá de fato um lugar no voo da salvação. Se você tivesse ouvido diretamente a voz do Senhor, saberia tudo o que Jesus realmente disse sobre como ser salvo. Não podemos depositar nosso destino eterno nas mãos de homens, pois eles erram, falham, pecam, corrompem-se, desviam-se, mentem, manipulam. Já Deus não, Ele é a verdade, para quem o sim é sim e o não é não. Tudo que você aprender de líderes e mestres humanos precisa ser submetido à autoridade máxima da palavra de Deus. Caso contrário, você pode estar no aeroporto errado, pegando o voo errado e achando que está tudo bem. É importante deixar claro que não estou incentivando a sair de sua igreja local ou desrespeitar seus líderes. A palavra de Deus diz que todas as lideranças são instituídas por Deus. Romanos 13:1. Por isso, seja obediente e fiel aos seus líderes espirituais. A grande questão é que a voz de nenhum líder substitui a do Senhor. Por isso, afirmo que você precisa ter suas próprias experiências com Deus. Ouvir a voz dele de maneira pessoal, diretamente e íntima. Isso fará toda a diferença em sua jornada rumo a tornar-se uma cópia de Jesus. Gente que só conhece Deus de ouvir falar. A voz de Deus pode ser ouvida de muitas formas, mas nenhuma substitui o diálogo pessoal e direto. Eu nasci em um contexto cristão. A maior parte da minha infância transcorreu dentro de igrejas, pois sou filho e neto de pastores. Meu pai sempre foi um pregador itinerante e raramente ele passava um fim de semana em casa, por isso cresci aprendendo a ser um apreciador de pregações. Na infância, eu ouvia sermões em fitas cassete de meu pai. Lembro-me de mensagens que cheguei a ouvir 20 vezes. Com o tempo, meu amor por ouvir a exposição da palavra de Deus foi aumentando. Aprendi a falar inglês e, com isso, minhas opções se multiplicaram, uma vez que passei a compreender mensagens de pregadores estrangeiros. Com a facilidade de acesso à internet, houve um período em que eu ouvi uma pregação por dia, de preletores diferentes. Tudo que eu sabia sobre as Escrituras havia aprendido pela proclamação do Evangelho feita em púlpitos de diversas igrejas. Todos os textos bíblicos que lia me lembravam uma mensagem distinta. Tudo mudou quando ouvi uma pregação do pastor americano Francis Chan. Ele relatou que certo dia estava em casa quando recebeu a visita de 2 missionários da seita Testemunha de Jeová. Ele os convidou para entrar a fim de conversar com eles. Logo, aqueles 2 iniciaram as argumentações e Chan se sentiu impulsionado a contar um pouco das experiências que tivera pouco tempo antes com Deus, como orações que ele havia feito e o Senhor respondera de forma sobrenatural. Os 2 rapazes logo ficaram incomodados com as histórias de Chan e decidiram ir embora. Como ele ainda não havia terminado, começou a andar na rua com eles, a fim de contar mais algumas experiências.
até que um deles o interrompeu e perguntou: "O que você é? Um desses pentecostais?" Ao que Chen respondeu: "Não importa o que eu sou, importa que eu simplesmente leio a palavra de Deus e faço o que ela manda." Foi quando um dos testemunhos de Jeová disse: "Esse é o seu problema. Você não pode entender esse livro sozinho. Um de nossos líderes precisa lhe explicar." Ao que prontamente Chen retrucou: "Não, na verdade, esse é o grande problema de vocês, pois vocês não acreditam que o Espírito Santo pode guiá-los a toda a verdade contida nesse livro." E os provocou: "Como vocês podem ter certeza de que seus líderes não estão mentindo? Eu os desafio a ir para casa, abrir esse livro e tirar suas próprias conclusões." Ao ouvir essa história, senti-me extremamente confrontado, pois eu não era diferente daqueles dois seguidores das Testemunhas de Jeová. Tudo o que eu conhecia sobre Deus, a Igreja, o Espírito Santo e a Palavra havia aprendido de meus líderes. Como eu poderia saber que eles não estavam mentindo para mim? Resumindo, o que Francis Chan queria dizer é: pare de ouvir falar de Deus somente por pregações de terceiros. Leia a Bíblia e chegue às próprias conclusões. Aquilo me despertou de tal modo que me propus um compromisso pessoal. Leria a Bíblia toda, tirando minhas conclusões. Assim, passei a me sentar diariamente em um canto silencioso para ler as Escrituras. Claro que não estaria sozinho, eu teria comigo o autor do livro sagrado, alguém disposto a me explicar cada frase ali registrada. Minha vida mudou. Cresci mais em um ano lendo a Bíblia do que em 5 anos ouvindo pregações. Deus passou a falar diretamente comigo, e não mais por mediadores. Como é bom ouvir a voz dele. Hoje continuo a amar pregações, mas não corro o risco de ser enganado, pois tudo que ouço comparo com o que o Espírito Santo me diz dentro do meu quarto. Meu desafio para você é releia toda a Bíblia e tire suas próprias conclusões, confiando que o Espírito Santo guiará a toda a verdade. Em seguida, compare com o que os estudiosos sérios da Palavra de Deus escreveram e corrija erros de percurso. Leia bons livros, comentários bíblicos, os escritos de patriarcas da Igreja e outras fontes de conhecimento escriturístico, comparando-os com suas conclusões, assim conjugando a sabedoria de outras pessoas que também ouviram a voz do Senhor por meio da Bíblia com o que você ouviu. Terá uma vida espiritual muito mais rica, cheia de intimidade com o Todo-Poderoso e com um conhecimento correto e pessoal acerca do Evangelho. Ser muito mais que ler. Ler a Bíblia nem sempre foi uma prática dos cristãos. Na realidade, esse hábito foi resultado de uma grande reforma promovida em decorrência de discordâncias em relação ao catolicismo. Liderada por Martim Lutero, a reforma protestante, até o século XVI na Europa, a Bíblia era copiada apenas em latim, língua que somente os mais eruditos dominavam. Isso fazia que as pessoas comuns só recebessem desses homens os ensinamentos sobre a fé, o que as tornava totalmente dependentes de um pequeno grupo de indivíduos, em geral, padres católicos. Em 1521, inconformado com alguns preceitos propagados pelos líderes da Igreja na época, como a venda de indulgências ou o ensino da salvação obtida mediante a prática de boas obras, Lutero decidiu traduzir a Bíblia para o alemão, o que daria ao povo o poder de tirar suas próprias conclusões sobre o conteúdo da Palavra de Deus. Permitir que qualquer pessoa lesse as Escrituras foi um gigantesco benefício gerado pela Reforma Protestante. Mas atenção, apenas ler a Palavra de Deus não muda a nossa vida em nada. Jesus afirma isso no Sermão do Monte. Portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios,
Sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve essas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu. E foi grande a sua queda. Mateus 7, do 24 ao 27. Jesus cria um exemplo valendo-se de imagem da construção civil, para dizer àquela multidão que o fato de ouvir as palavras ditas por ele não lhes mudaria a vida em nada, mas o ato de colocá-las em prática revolucionaria sua existência para sempre. As palavras da Bíblia só se transformam em poder de Deus quando seus ensinamentos são praticados. Por muito tempo busquei conhecer a Bíblia, mas isso não me ajudou de modo nenhum. Minha vida só foi transformada quando decidi ser aquilo que ela nos manda ser. João fez a seguinte afirmação: aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. João 1:14. Jesus veio para, entre outras coisas, mostrar exatamente como é um homem que segue 100% a palavra de Deus. Jesus é a palavra encarnada. E se você e eu quisermos ser uma cópia dele, não podemos nos contentar em conhecer a Bíblia. Temos de ambicionar ser aquilo que a palavra de Deus nos diz que devemos ser. Seguir Jesus e andar pelas páginas da Bíblia, na intenção de adquirir o conhecimento que ela carrega, e depois saltar para fora dessas páginas em forma de atitude. Empenhe-se para que a palavra de Deus seja carne em sua vida, e assim estará no caminho certo para se tornar uma cópia de Jesus.